Hoje nós vamos falar então e mostrar que o cuidado com a nossa saúde vai muito além de tratar doenças. Hoje a tecnologia e os novos modelos de atendimento estão transformando a forma como as pessoas acessam serviços e acompanham a sua qualidade de vida. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui o co-CEO da Salute, Gabriel Barbosa. Gabriel, muito bem-vindo, bom dia. Tudo bom, André? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, um assunto tão importante, tão caro para nós, né? Que é a nossa saúde e que muitas vezes a gente acaba nem sabendo como correr, por onde recorrer, principalmente num caso de mais urgência. Gabriel, como que tu analisa aí o acesso hoje da população aos serviços de saúde, principalmente aqui no Rio Grande do Sul? Maravilha. Acho que a pergunta é muito boa para a gente começar o bate-papo, né? Mas tem um dado para mim que é bastante marcante, assim, né? Se pensar em termos de Brasil, 75% da população não tem plano de saúde. É muita É coisa. muita coisa, né? Isso faz com que você fique refém, talvez, de duas opções, né? Ou o meio público, através do SUS, ou a consulta particular, né? E em termos gerais, assim, a parte que depende só do SUS pode ser muito demorado, ou pode não ter a especialidade, e o particular, ele se torna, muitas vezes, muito caro. Então, isso faz com que a gente tenha uma tendência a não buscar o atendimento ou só buscar quando a gente chega no momento mais grave, e aí a roda segue, porque quando tu vai buscar no momento de mais gravidade, provavelmente o teu tratamento vai ser muito mais custoso, né, para o meio público mesmo, e também com chances menores de tratar aquele problema que tu foi buscar o atendimento. Então, acho que o grande dilema hoje ele se dá em termos de tempo, de custo, de burocracia, para conseguir vencer e ter acesso a uma saúde que realmente faça um bom diagnóstico do que aquela pessoa está buscando. E muitas vezes, Gabriel, a gente acaba afogando aí hospitais, postos, através de um serviço que poderia ter outra via, né? E é o que vocês da Salute acabam oferecendo hoje. Eu acho que aqui muito mérito dos fundadores da empresa, né? A doutora Lídia Sá e o filho dela, Rafael Sá. Ela que teve um sonho de trazer a questão de um atendimento humanizado. Eu digo que ela é aquelas médicas das antigas, assim, porque ela pega o paciente, quer entender e quer resolver o problema dele. E o Rafael teve nesse contexto uma sacada, isso há 30 anos atrás, de criar um modelo de assinatura em que ele permitia que as pessoas pudessem pagar pouco, né, um valor muito acessível, para alcançar profissionais super qualificados que poderiam fazer esse tratamento ou esse diagnóstico precoce de qualquer tipo de doença, né? Então, este modelo, que é o modelo que a Salute trabalha, que é de assinatura, ele permite o acesso muito facilitado à saúde. E tudo que a cadeia da saúde proporciona, né? Não só no sentido médico, mas odontológico, terapias, todos os tipos de exames e por aí vai. E que a gente sabe também que planos hoje, principalmente hoje, a gente vê que tem algumas consultas que a gente acha que para nós é de emergência, a gente acha necessário naquele momento, mas o plano não atende naquele momento, né? Às vezes a gente precisa de uma consulta e a gente vai conseguir por plano de saúde, talvez daqui a um mês ou mais, né? Isso tem acontecido bastante, André. A gente trabalha muito com o público que não tem plano de saúde, né? Esse é o nosso grande foco, assim, né? E justamente por nós não sermos um plano de saúde, todo o nosso negócio está voltado para a amplitude de serviço. Então, eu tenho que proporcionar uma agenda boa, porque senão o meu cliente ele vai sair, ele vai tender a sair da Salute. Então, se eu tenho uma agenda boa e diversas especialidades, é a forma que eu consigo de trazer mais gente. O que eu tenho visto nesses últimos tempos muitas vezes até clientes com plano de saúde procurando esse tipo de serviço em função das agendas. Exato. Porque elas são muito rápidas, são muito breves e com uma amplitude de serviços, né, muito boa, assim, né? Então, a gente tem conseguido
entregar esse tipo de serviço. Gabriel, quais os principais desafios que você considera em relação à área da saúde, de quem trabalha com saúde, oferece esse serviço? Eu acho que hoje tem alguns desafios no caminho, assim, né? Mas eu vejo muito a questão de tecnologia, né? Cada vez avançando mais. É sempre um desafio de tu conseguir trazer isso num valor que fique acessível para a população. Acho que a parte da própria demanda, eu digo orgânica, porque assim, a gente, como população, a gente está tendendo a viver mais. Isso traz outros tipos de doenças que talvez não eram tão constantes como no passado. O país está envelhecendo hoje. O país está envelhecendo, né? Tem uma parte bastante importante também da questão de saúde mental, né? Especialmente a gente viu esses índices crescerem bastante no período pós-pandemia. Então, acho que é uma série de fatores assim que tem no meio do caminho para a gente ir resolvendo. Mas, sem dúvida, acho que tecnologia e pessoas bem treinadas, eu acho que talvez sejam grandes desafios, assim. Sim, a tecnologia ela vem transformando a forma como as pessoas também cuidam da sua saúde. Vem, acho que em geral assim tem muita coisa inventada assim que eu digo que não tem muita utilidade, mas do outro lado, acho que são várias as frentes assim, especialmente na questão de diagnóstico, de monitoramento à distância, que esses eu acho que vão dar um salto grande em níveis de qualidade de saúde, né? Tu poder monitorar através de um celular, de um relógio ou de alguns equipamentos que tu consegue ter no próprio corpo. Eu acho que esse tipo de coisa vão ter ganhos ali na frente no sentido de prevenção, né? E como que vocês trabalham a questão da prevenção, né? Porque muito mais, acredito, do que tratamentos das doenças, a preocupação de vocês é na questão da prevenção também. Sem dúvida. Eu acho que no primeiro momento, o fato da acessibilidade, sabe? Eu acho que por a gente ter algo que no fim do dia ele tem um valor muito acessível, ele permite que tu não fique muito em dúvida se tu vai ou não vai fazer um exame ou ir no médico, porque é muito acessível. Em um segundo momento, a gente tem alguns programas de check-up, né? Então, sempre incentivando que o cliente faça o seu check-up, pelo menos o anual, para ver como é que tá essa máquina homem, né? Tá bem, tá mal, o que precisa fazer? Acho que esse tipo de coisa é bastante incentivado, assim, dentro da operação, né? Muito bom. Eu acho que esse assunto é tão importante, a gente poderia estendê-lo mais, mas até para quem nos acompanha entender que existem outras vias, né? Se você não tem um plano de saúde, se você também não quer sempre recorrer ao SUS, porque talvez não tenha o atendimento no tempo ou o tratamento no tempo que se espera, tem uma rede alternativa aí, tem uma possibilidade, né, com segurança, com eficácia, de a gente cuidar da nossa saúde, que é tão importante, seja da prevenção ou em tratamentos. Isso acho que é o recado que fica, né, Gabriel? Acho que perfeito, André. A gente tem, são 10 unidades, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, com pronto atendimento. Isso é legal de falar, porque não é só o médico de plantão, mas é o que vem depois, né? Ter uma enfermagem que possa te acompanhar ali em algum eventual tratamento, unidade 24 horas, telemedicina, enfim. Acho que são várias opções colocadas como disponibilidade, especialmente para isso, para quem não tem o seu plano de saúde, poder acessar esse nível de profissional. Tá certo, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui contigo. Conhecer um pouco mais sobre a Saúde. Obrigada. Obrigado.